bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tua presença é o que mais importa nesse lugar, ó Pai. É a Tua presença que mais importa nesse lugar. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória manifesta. Nós queremos ver o Teu Shekinah nesse lugar, ó Pai. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Só Tu és digno de receber glória, honra, louvor. Aleluia! Aleluia! Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visitação. Vem desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visitação. Queridos, próximos dias 5 e 6 de julho, 2 dias muito especiais para nós, Primeira Batista de São Paulo. Celebraremos 121 anos da igreja. Domingo de manhã, às 10h30, culto da herança, em que a gente homenageia os irmãos anciãos, preciosíssimos para nós, e eu ministrarei a palavra de Deus. À noite, no domingo, às 18h30, culto das novas gerações, pregará para nós o pastor Davi Lago. E na segunda-feira, o dia do aniversário, dia 6, teremos sim um culto muito especial. Às 19h30, pregará para nós o pastor Carlito Paz. Pela primeira vez na história da igreja, comemoraremos o aniversário sem estarmos lá presencialmente. Será online, faça um link com a gente. E fica aqui uma sugestão. Na hora lá, nós teremos um bolinho, vamos cantar parabéns para a igreja. A sugestão é que você faça isso em casa, mesmo à distância, você então cantará o parabéns para a primeira igreja. E aí tira uma foto, manda essa foto para o WhatsApp da igreja, você vai ver o número aí na tela, e aí nós faremos um vídeo, e durante todo mês de julho, esse vídeo estará nas redes sociais, a nossa expressão de gratidão pela Primeira Batista de São Paulo. Participe, será bênção. Igreja, tenha ânimo. Irmãos, tenhamos ânimo. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é riquíssimo, é muito importante. Antes de ler o texto, mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Eu quero dar uma palavra especial. A gente tem convicção que o Senhor nos falou de um modo muito, muito especial nessa celebração da manhã. Já recebi algumas falas de alguns irmãos. Eu digo isso com muita paz, porque eu não estou falando daquilo que eu falei, estou falando daquilo que nós recebemos do Senhor. Irmão, vá lá no culto dessa manhã, faça o link, ouça a mensagem. Eu não acho assim, o momento mais importante do culto, a palavra. O culto inteiro a gente recebe a palavra de Deus. Louvor abençoadíssimo esse que nós acabamos de viver aqui agora. Eu estava ali erguendo minhas mãos, eu estava ali cantando, recebendo a palavra de Deus através do cântico. Mas eu quero que você faça isso. Se for o caso, você arraste lá, aquele seria o temporizador, arrasta até você chegar à hora da mensagem e ouça a mensagem desta manhã. Faça isso. O culto todo foi maravilhoso, abençoadíssimo. Mas se for uma impossibilidade de tempo, ouça a mensagem que foi de aproximadamente 35 minutos. E aí você então, tenho certeza, será abençoado por aquilo que a Bíblia nos falou nesta manhã. Vamos lá, Mateus capítulo 14, verso 22. Verso 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, ou as multidões. Verso 23. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, ou orar sozinho.
Ao anoitecer estava ali sozinho. Verso 24, entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, ou seja, já próximo do amanhecer, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo subiram para o barco. Logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo poderoso que habita em nós, que se move em nós, que ele nos fale ao meu coração, fale ao coração de cada um que nos acompanha agora. Senhor, promove, nós clamamos metamorfose na nossa mente, mudança em nosso pensar, mudança em nosso sentir, mudança em nosso caráter. Enche-nos, Senhor Deus, de ânimo. Pedimos, Espírito de Deus, para que o Senhor nos exorte. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos corrija e o Senhor nos encha de ânimo através da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você que nos acompanhou hoje pela manhã, apenas a primeira parte eu vou reapresentar aquilo que eu disse de manhã. A sequência é esta. Jesus sobe sozinho, Mateus faz questão de frisar isso. Ele sobe sozinho a montanha para orar e passa lá um bom tempo. Jesus, logo depois de orar na montanha sozinho, Jesus anda sobre as águas turbulentas, as águas revoltas. E logo depois de Jesus andar sobre as águas revoltas, Jesus fala, Jesus diz, tende bom ânimo, ou tenham ânimo. Esta é a sequência. Querido, eu insisto, como fiz no culto dessa manhã, memorize essa sequência. Sozinho no monte, orando, investindo tempo, mergulhando a mente e o coração na presença de Deus. Depois, andando sobre as águas tumultuadas, turbulentas. E depois, dizendo, tenham ânimo, tende bom ânimo. Esta sequência é fundamental para que nós compreendamos bem isso que o Senhor Jesus fez e apliquemos estas verdades, essas lições em nossas vidas. Eu começo dizendo para você o seguinte, às vezes eu tenho a impressão de que mesmo nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos cristãos praticantes, estamos regularmente na igreja, temos a palavra na mão, temos a nossa declaração de fé ortodoxa, muito bem definida, muito bem assentada, cremos na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos e sabemos que nós somos transgressores, pecadores. Cremos que Cristo sofreu por nós o sacrifício vicário. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nos inspiramos nela. Ou seja, estou falando de gente que crê e que está, até certo ponto, enfronhada, envolvida com esse universo espiritual cristão.
A impressão que eu tenho é que muitos destes que vivem estas verdades, muitos desses que estão envolvidos nesse nosso universo cristão, às vezes pensam na realidade espiritual como se não fosse uma realidade. Às vezes consideram o mundo abstrato, espiritual, as consequências e possíveis consequências da oração, da devoção, como se fossem realidades apenas imaginárias, como se fossem coisas surreais, como se fossem coisas que, na verdade, não produzem efeitos concretos, não produzem mudanças efetivas na vida. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu tenho uma caminhada pastoral de já mais de 30 anos, muitas vezes quando eu pergunto a irmãos que vêm me buscar no gabinete, irmãos com os quais eu converso ou na casa ou um café, irmãos que estão passando por uma turbulência, irmãos que estão passando por um tempo difícil, muitas vezes eu pergunto, irmão, e aí, como que está a sua devoção? Como está o seu tempo com o Senhor? Como está a leitura da palavra? Você tem colocado essa sua luta efetivamente na presença de Deus, separado tempo especial para isso? Com muita frequência, irmãos, com muita frequência, o retorno, o feedback que eu recebo desses irmãos é: olha, pastor, realmente eu tenho estado exausto emocionalmente, eu não tenho nem conseguido orar, eu não tenho conseguido ter tempo de devoção, eu não consigo nem mais crer. Gente, eu diria para vocês que imensa maioria do povo, que é conhecido como povo de Deus, não leva até a presença de Deus, na montanha de oração, as suas questões mais críticas. Citei aqui domingo, se eu não me engano, passado ou anterior, que existe um dado estatístico confiável que diz que pelo menos 70% dos jovens cristãos evangélicos no Brasil, quando entram na universidade, abandonam a fé, abandonam os princípios cristãos, deixam de ter a Bíblia e os valores cristãos como referência absoluta para a vida. 70%. E eu recebi aí alguns retornos de irmãos: pastor, eu não podia imaginar. Gente de Deus, gente séria, pastor, que dado assustador é esse? Pois bem, eu quero te dar esse outro dado assustador. Imensa maioria de gente que é gente de igreja toma decisões, vive tempos de turbulência, faz escolhas sem subir a montanha de oração. Para essas pessoas, essa coisa de orar, de consultar os céus, de pedir socorro a Deus, de botar joelho no chão, de jejuar, para essas pessoas é como se isso fosse uma realidade muito fictícia, uma coisa muito do imaginário. Deixa eu falar mais especificamente, deixa eu estreitar essa minha abordagem, delimitá-la mais. Eu posso afirmar que imensa maioria dos casais cristãos, gente que tem Bíblia dentro de casa, casais que vivem crise no seio da família, às vezes a crise é conjugal, relacional, marido e mulher. Às vezes a crise é com um filho que subitamente toma um caminho muito ruim na vida. Imensa maioria desses pais, desses casais, atravessa essa crise conjugal ou atravessa a crise com o filho, vive essa realidade de águas turbulentas na casa, sem subir a montanha de oração. Imensa maioria, eu posso afirmar isso. A vida ministerial me dá esse feedback. Casais que vão buscar terapeuta. Muito jóia buscar terapia.
Não vejo problema nenhum nisso. Eu sou psicólogo. Eu tenho muita dificuldade hoje de recomendar um terapeuta não cristão para qualquer pessoa. Não recomendo mesmo, mas não mesmo. Respeito psicólogos que estão atuando, que não têm valores e princípios cristãos, mas eu quero dizer, eu não recomendo. Mas se você pode buscar um terapeuta cristão para te ajudar no aconselhamento, naquela crise, nesse momento difícil que você está vivendo com a sua esposa, com o seu esposo, busque, recomendo. Se você quer buscar um conselheiro, um terapeuta para te ajudar na educação do seu filho, ele está apresentando algumas disfunções comportamentais, busque, recomendo. O grande problema é quando nós buscamos o terapeuta, buscamos o aconselhamento psicológico e nós abdicamos, abrimos mão desse recurso, desse instrumento que é fundamental para o viver cristão. Subir a montanha de oração, clamar, interceder, jejuar, buscar ao Senhor. Enquanto eu busco o terapeuta, enquanto eu busco o psicólogo, enquanto eu busco o conselheiro, eu vou clamar, eu vou jejuar. Estou lidando com uma crise no meu casamento, Senhor, tem misericórdia, vou levantar de madrugada para isso. Estou lidando com uma crise com um dos filhos, Senhor, me supre com a Tua presença, com o Teu Espírito. Senhor, vem sobre meu filho, Senhor, vem sobre minha filha. Imensa maioria, queridos, olhem bem para mim, porque eu quero dizer isso para vocês. Imensa maioria não faz isso. Interessante, quando Paulo fala lá, a igreja de Éfeso, sobre as relações familiares, né? Os pais respeitarem os filhos obedecerem aos pais. Aí Paulo, logo depois, no mesmo capítulo, ele fala sobre a armadura do cristão, né? O escudo da fé, a palavra que é a espada do Espírito. E ele recomenda o seguinte, nesse mesmo texto, ou seja, Paulo ainda está falando de família, ainda está falando de família. Nesse mesmo texto, na continuidade, ele diz, façam tudo isso orando a Deus, Efésios capítulo 6, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Eu estou lendo agora na nova tradução na linguagem de hoje. Quero dizer isso muito sinceramente. Queridos, estamos aqui, eu sou terapeuta, o pastor Carlos Eliseu. Seria tolice de minha parte considerar o valor da terapia. A Débora é psicóloga. Seria tolice dizer, não, esquece esse negócio de terapia, isso não vale nada, esquece. Não, tolice. A fé e a ciência não estão necessariamente em rota de colisão. Busque o terapeuta. Você está em crise conjugal, busque o terapeuta. Está difícil de lidar com o seu esposo, com a sua esposa. Se pode, busque, isso é recomendável. Busque alguém que pode ajudar você. Mas faça tudo isso, como Paulo diz, orando a Deus e pedindo a ajuda dEle, a ajuda do alto. Ore sempre guiado pelo Espírito de Deus e fique alerta. A gente vive num tempo em que a nossa sociedade é uma sociedade terapeutizada. A gente acaba criando esse sentimento de dependência excessiva dos recursos que são mais racionais, são mais humanos. E eu insisto em dizer para vocês aquilo que eu falei no início. A gente acaba na prática descrendo das verdades espirituais que a Bíblia nos apresenta. Suba a montanha, irmão. Pode parecer estranho, já falei isso aqui na igreja algumas vezes, pode parecer estranho. Está com lutas com relação a um filho, levanta na sua madrugada. Vá lá no quarto do seu filho, a porta está fechada, estenda as mãos e ore, Senhor, vem sobre meu filho. Eu não gerei filhos para ajudar a povoar o inferno. Eu gerei filhos para ajudar a povoar o céu. Espírito de Deus,
opera na mente desse meu filho, opera no coração da minha filha. Comece a clamar ao Senhor, irmão. Suba a montanha de oração. Não negligencie. Conheço uma esposa que uma vez confidenciou isso, muitos anos atrás, comigo e com a minha esposa. Estavam vivendo um tempo dificílimo na vida conjugal. E ela, com frequência, se levantava muito antes do seu esposo, e ele dormindo, e ela estendia as mãos sobre a cabeça dele ao seu lado. E algumas vezes ela chegava a encostar, a repousar a sua mão sobre a cabeça dele, percebendo que ele não ia acordar. E ela orava: Senhor, aqui está o meu marido. Eu peço para que a tua presença invada essa mente, invada esse coração. E ela venceu aquela luta, ela venceu aquela crise, buscando conselheiro, ela venceu aquela luta, o seu casamento foi preservado, buscando terapeuta, mas sobretudo orando ao Senhor em todo o tempo. Aleluia! Eu quero te encorajar a isso, em nome de Jesus. Faça isso, o Senhor concede a vitória. Aqueles que sobem a montanha de oração, aqueles que não entendem isso como sendo uma coisa fictícia, surreal, aqueles que de fato trazem para a prática da existência esse grande valor, isso que é fundamento para a nossa vida com Deus e para a nossa caminhada, para a nossa vida como um todo. Suba a montanha de oração. E tem mais algumas coisas que eu quero dizer. Suba a montanha de oração e tenha ânimo para avaliar-se. Tenha ânimo para avaliar-se. Digo para você, para confessar, para vasculhar o seu próprio ser, para fazer um mergulho no seu próprio coração, nos seus sentimentos. Queridos, Jesus se preparou para momentos especiais. Ele subiu a montanha de oração e se preparou para andar sobre as águas do Mar da Galileia. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele se preparou, passou 40 dias no deserto, buscando ao Senhor. 40 dias se preparando. Ele não tinha fraquezas para confessar, não tinha pecados para confessar, não tinha o Filho de Deus. Mas ele precisou se preparar e investiu nessa introspecção. Eu e você, nós temos fraquezas. Eu e você, nós temos pecados. Eu e você, nós temos transgressões. Se Jesus, que não as tinha, precisou se preparar, precisou investir em tempo de solitude, que dirá nós, eu e você? Suba a montanha de oração e olhe para dentro de si mesmo e gaste tempo com isso. Gente, se na abertura dessa meditação eu disse que às vezes eu tenho a sensação, não estou aqui para julgar absolutamente ninguém, mas às vezes eu tenho a sensação de que algumas coisas que a Bíblia nos diz, nós as consideramos como coisas não tão reais. E aí a gente negligencia a devoção. Eu diria que essa é uma outra coisa que também a gente negligencia. Tempo de confissão. Tempo para confessar. Gosto muito de me lembrar de mensagens dos nossos pastores antigos, o meu pastor da minha história de vida, Obadias Ferreira da Alcântara, hoje com o Senhor. E ilustrações que os pastores antigos contavam, interessantíssimas. Gente, como elas ficam memorizadas, gravadas na gente, né? Me lembro, o pastor Obadias contava uma ilustração. Ele dizia o seguinte: há pessoas que confessam os pecados dizendo assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Aí ele falava assim: isso é como se uma mulher que vai lavar toda a roupa suja da sua casa, coloca aquele montão de roupas em cima de lençol e fecha, e faz uma trouxa. Garotada não sabe o que é isso, né?
fazer uma trouxa de roupa suja. As antigas lavadeiras faziam aquela trouxa pesada, colocavam na cabeça e iam andando, né? Natália está dizendo que sim, tá bom, deve ser em vídeo, só pode ser em vídeo, né? Isso. Vamos lá. E aí dizia o seguinte, o pastor dizia o seguinte: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É o mesmo que pegar aquela trouxa de roupa suja, colocar dentro do tanque, encher o tanque de água e sabão e deixar ali tudo fechado e esperar que tudo fique lavado. Não vai funcionar. Tem que abrir a trouxa, tem que tirar peça por peça, roupa por roupa, tem que esfregar uma por uma, tem que esfregar uma por uma, tem que tirar a sujeira de uma por uma. Olha que interessante, eu acho que ele estava coberto de razão. Você subir a montanha e começar a tirar as trouxas de roupa suja, ou melhor dizendo, as peças uma por uma. Senhor, eu tenho esse traço, Senhor, tem esse negócio na minha vida, e você investir tempo nessa avaliação, isso não é bom, isso não te agrada, isso é transgressão, isso é uma deficiência no meu ser, e investir tempo. Interessante que a Bíblia está repleta de exemplos de gente que investiu tempo nesse ato de confissão. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois chorou amargamente. Não foi um choro de 3 minutos, não foi um momento súbito de emoções à flor da pele que passou. Pedro ficou envergonhado dias e dias, ele ficou revolvendo aquilo e chorando e confessando. Volto a dizer, quando Ananias vai ao encontro de Saulo, recém-convertido ao Senhor Jesus, ele encontrou Saulo que estava 3 dias confinado num quarto ali, com absoluta certeza, revisando tudo aquilo que ele tinha feito contra os cristãos, contra a igreja do Senhor Jesus. Davi cometeu um pecado seríssimo, transgressão, mas Davi se arrependeu e escreveu salmos de confissão. E isso ele não fez num momento rápido, num momento ligeiro, foi tempo de confissão, de meditação, escrevendo salmo, a música, e manda para o coro. Passou o tempo reconhecendo a sua iniquidade. Se a gente vai lá para o livro de Neemias, a gente encontra um dos maiores avivamentos na história do povo de Deus, lá no Velho Testamento. Eles estavam há aproximadamente 70 anos sem contato com a lei, com a palavra de Deus, estavam retornando de um exílio. E quando Esdras sobe num estrado de madeira, e a palavra de Deus havia sido descoberta no meio dos entulhos no templo, ele sobe e começa a ler, o povo todo estava reunido, e o povo começou a chorar, a prantear, reconhecendo que estava andando em iniquidades. Foi preciso que Neemias dissesse: parem de chorar, este é o dia do Senhor, porque o povo estava aos prantos chorando as suas iniquidades. Isso não se faz em 2, 3 minutos. Suba a sua montanha de oração. E com coragem, com honestidade, gaste tempo. Senhor, tem esse negócio na minha vida. Senhor, tem esse meu jeitão de ser. Como eu digo sempre aqui também, pode ser que não seja transgressão, um pecado moral. Senhor, tem esse meu jeitão de ser. Eu preciso, Senhor Deus, do auxílio do Teu Espírito. Gaste tempo fazendo isso. O exemplo que eu vou citar aqui para você agora, eu cito com muito respeito a pessoas que têm lutas na sua vida, e todos são, e faço questão de que sejam muitíssimo bem recebidos nessa igreja. Eu e a minha esposa conhecemos, foi mais ou menos próximo da minha esposa, um rapaz de adolescência, filho de pastor. E eu posso falar isso aqui agora, posso citar o nome dele, porque ele conta publicamente esse seu testemunho. Na sua infância, final de início de adolescência, mesmo sendo uma família cristã,
um familiar ia à sua casa constantemente, gente do lar, gente de confiança na família, ia regularmente um rapaz e o usava sexualmente. Aquilo deixou marcas na vida dele. Eu sei que o patrulhamento ideológico hoje não recomenda que se diga isso, mas o meu compromisso não é com o patrulhamento ideológico, meu compromisso é com a verdade espiritual, com a palavra de Deus. E ele foi usado seguidamente durante anos. Aquilo deixou marcas na vida dele e ele acabou, na sua adolescência, na sua juventude, tendo um comportamento homossexual. E acabou vivendo o homossexualismo. E ele conta isso. Numa noite, num dia de virada de ano, chamado Réveillon, 31 de dezembro, todo mundo saindo para festa, para culto, para encontro, para isso, aquilo, outro, para clube. Ele disse que ele passou aquela noite sozinho, solitário no seu quarto. E ele disse que ele se ajoelhou e ele chorou na presença de Deus. E ele disse: Senhor, eu quero gerar. Senhor, eu quero ter um relacionamento sólido, me casar com uma mulher. Senhor, eu quero ter uma vida emocionalmente, psicologicamente, eu quero ter uma vida saudável. E ele ficou a noite inteira pranteando, chorando, botando o seu rosto, a sua boca no pó, na presença de Deus, uma noite inteira. A certa altura ele diz: o Senhor me visitou. Eu fui visitado pelo Senhor. Hoje, esse rapaz, casado com a sua esposa, tem filhos, feliz, ele é um pastor e exerce o ministério pastoral. Antes de contar isso para você, eu liguei para um pastor amigo meu, que também o conhece, e perguntei como que está a vida dele. Ele falou assim: Paulo, abençoadíssima, fazendo um ministério maravilhoso, feliz com a esposa. Gastou tempo na presença do Senhor. Faça isso. Não jogue a roupa ou a trouxa de roupa toda. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, esperando que vai ficar tudo limpo. Você precisa fazer essa análise pessoal. Investir tempo na confissão e na súplica diante do Senhor. Eu não gosto muito de pensar em espiritualidade que funciona. 2 mais 2 são 4. Eu não tenho muita simpatia por isso. Mas deixa eu te dizer, funciona. Faça isso. Suba a sua montanha. Vá para o seu quarto. Confesse. Gaste tempo chorando na presença do Senhor. Funciona. O Espírito de Deus te visitará e você será transformado pelo Senhor. Funciona. A outra coisa que eu quero dizer para você que é muito importante. Suba a montanha de oração e você terá ânimo e autoridade para confrontar as forças tenebrosas que tentam invadir a sua casa, que tentam invadir a sua vida. Não vá enfrentar as forças tenebrosas achando que na palavra, que na força do braço, que no grito você vai resolver isso. Não faça isso, tá? Exemplo bíblico te mostra isso. Está arriscado a tomar uma surra. Eu sei que a gente tem um certo cuidado, ou receio, melhor dizendo, deixa eu corrigir, nem cuidado, receio de falar de forças tenebrosas por causa de extremos. Alguns extremos que a gente vê ou fica sabendo que aí não quero me envolver com esse negócio não. Muitos anos atrás, eu me lembro que nós estávamos na igreja, um calor muito grande, verão, um culto, mês de janeiro, quente, muito quente, e uma senhora, jovem senhora, nome fictício que eu vou dar agora, Maria Rosa, passou mal. Mas a Maria Rosa, eu sabia, ela tinha problemas neurológicos, problemas
que tinham que ser tratados com medicamento, tratamento medicamentoso. Ela passou mal, ela caiu, e aí, enquanto o culto seguia, o templo estava muito cheio, levaram a Maria Rosa lá para o lado, uma varanda lateral que tinha na igreja, e aí alguém, que também eu prefiro não citar o nome, alguém começou, sai dela em nome de Jesus. E ela começou, sai da onde, moço? Sai dela. E aí a pessoa pegou a Bíblia, aquelas Bíblias pretas antigas, Arlen, assim, com Bíblia e o cantor cristão junto. Lembra disso, Fernanda? Era um tolete, assim, um tijolão, né? Pegou a Bíblia e começou a bater na mulher. Sai dela, e bater na cabeça da mulher. E ela, não sei, sai para onde, moço? Seu mentiroso, me diz o seu nome. Eu não sou mentirosa não, moço. A moça ficou desesperada ali, até que alguém chegou e entendeu que se tratava de uma questão orgânica, que ela precisava de talvez algum medicamento, talvez um repouso. Esses extremos, essa falta de equilíbrio, faz com que a gente não queira muito lidar com essa coisa de forças tenebrosas, né? Ou então aquela outra história que vez por outra eu conto aqui, né? Essa é fictícia, mas ilustra bem. O irmãozinho estava lá expulsando o demônio do outro, numa salinha da igreja, e a salinha da igreja tinha lá o bocal de luz, né? E estava sem a lâmpada, e o irmãozinho começou a gritar, sai demônio, sai demônio. E em um momento ele levantou a mão assim, colocou a mão no bocal de luz e sentiu um choque e falou, sai dele, sai de mim também. São algumas histórias pitorescas. A coisa fica meio folclórica. Mas eu quero dizer o seguinte, apesar de todo esse folclore, e apesar de todas essas histórias pitorescas e muitas outras que circulam nos ambientes e nas rodas evangélicas, eu quero dizer o seguinte, eu não recomendo você a negligenciar o fato de que existem ímpetos e forças e presenças tenebrosas. Não precisa estar ninguém dentro da sua casa estribuchando, caindo no chão, espumando. Não precisa chegar a esse extremo de fazer entrevista diante da TV com o demônio. Não pensa nisso não. Eu recomendo você que é pai, que está lidando com alguma coisa na vida do seu filho, suba a montanha de oração e com toda a autoridade e ânimo que vem do Espírito de Deus, repreenda sombras, forças e influências tenebrosas. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso. Uma mãe muito próxima a mim e a minha esposa. O filho adolescente começou a ter uma afinidade grande por músicas muito estranhas. Começou a usar roupas estranhas com figuras estampadas na camisa, umas figuras assustadoras. Era no tempo que tinha mídia ainda, CD. O CD vinha com capa, vinha com letra das músicas. E ela não dominava o inglês e ela compartilhou comigo, pastor, isso está me incomodando muito. Por outro lado, eu não quero ir para esse extremo de achar que tudo é demônio, como eu acabei de falar com você, ela também tinha esse receio. E ela me pediu, pastor, dá uma olhadinha nessa letra aqui. Aí eu olhei, realmente, uma letra muito tenebrosa, umas falas, umas poesias estranhas. Eu disse para ela, irmã, peça sabedoria ao Senhor, mas peça autoridade, suba o monte de oração. E de madrugada repreenda, talvez, essa presença sombria, maligna da vida do seu filho, repreenda em nome de Jesus. Ela foi firme, ela disse, meu filho, a minha casa não é lugar para habitação de sombras malignas, não é. Ela foi cuidadosa, foi educada, não foi grotesca com o filho, e foi cheia de unção e autoridade. O filho, subitamente, quando ela menos esperava, se desfez daquilo tudo, não quero mais saber desse negócio,
hoje é casado, feliz, está servindo ao Senhor com a sua esposa e com o filho, numa igreja, andando com o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não negligencie essa realidade por conta de extremos, ou de relatos, ou de experiências folclóricas. Seja sábio, tenha ânimo, suba a montanha e clame ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha, e repreenda forças tenebrosas da sua casa, em nome de Jesus. E aí eu já caminho para o final. Interessante. Jesus subiu a montanha de oração e ele desceu. Ele foi andar sobre as águas turbulentas. Ele começou a tomar atitudes, decisões. Desceu, foi ao encontro do barco onde estavam os discípulos. Ele ouviu a palavra de Pedro. Vem, Pedro. Pedro veio. Jesus socorreu Pedro. Jesus entrou no barco, tomou decisões. Tenha ânimo, suba a montanha de oração e tome decisões certas na vida. Agora eu falo muito de racionalidade, deliberar, tomar decisões. Não permita que a sua vida seja conduzida por emoções, sentimentos. Não permita que a sua vida seja conduzida pelo automático. Tira do automático. Tome decisões. Tome decisões certas sobre a sua vida familiar, sobre o seu casamento, sobre a vida com o seu filho, sobre a vida com o seu esposo, com a sua esposa. Não permita que o automático das emoções determine a sua direção. Tome decisões no alto da montanha diante do Senhor. Em 20 de julho de 1969, exatamente às 20 horas, 17 minutos e 40 segundos, a cápsula Apollo 11 desceu, pousou na Lua, chamada de Eagle. E nesse exato momento, Neil Armstrong, ele disse: Houston, the Eagle has landed. Essa foi a frase histórica. Traduzindo literalmente, a águia pousou, ou a águia aterrissou. Na verdade, o correto não seria dizer aterrissou, porque não foi na Terra, foi na Lua. Alguns dizem que o correto seria aluniçou. Mas essa foi a frase dita por ele. The Eagle has landed. Mas algumas coisas aconteceram antes desse momento histórico. Bilhões de dólares investidos pelos americanos ao longo de anos. Havia a Guerra Fria, a corrida aeroespacial, Estados Unidos e Rússia, União Soviética. O risco grande de os russos chegarem à frente na Lua, e aquilo seria uma tragédia para os americanos, uma tragédia, uma vergonha. E havia informações de que os russos já estavam muito próximos de colocar o homem na Lua. Pois bem, enquanto a Eagle estava sobrevoando o território lunar, lugar onde eles haviam planejado que seria o lugar onde eles pousariam, subitamente eles perceberam que eles não estavam exatamente no lugar planejado. Eles estavam sobrevoando uma região com crateras. E quando faltavam apenas 6 segundos, eles teriam combustível para apenas 6 segundos. Neil Armstrong, ele viu que eles estavam sobre uma cratera. E aí, na frente dele tinha um botão grande vermelho escrito abort, ou seja, abortar.
ele poderia abortar, eles voltariam e eles chegariam à Terra sem pisar na Lua. Seria uma tragédia, porque havia uma possibilidade grande de que os soviéticos o fizessem antes que os americanos. Bilhões de dólares seriam perdidos. A vergonha para os americanos seria imensa. A falta de credibilidade diante do povo. Era preciso pousar. Naquele momento, Armstrong tomou o controle da Eagle na sua mão. Ele tirou do automático. E mesmo vendo que só faltavam 6 segundos e tinha uma cratera, ele decidiu, nós vamos pousar. E ele foi controlando a Eagle não era nem o manche, era o joystick. Ele foi controlando a Eagle e quando faltavam pouquíssimos segundos, algumas, talvez gotas de combustível, ele conseguiu pousar a Eagle. E os americanos triunfaram na corrida aeroespacial. Esse é um detalhe que precisa ser reconhecido pela história. A decisão daquele homem, na hora certa, decidiu corajosamente, tomou a decisão correta e evitou uma tragédia, evitou aquilo que seria uma catástrofe. Isso tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para você agora. Talvez você no seu casamento, talvez na sua vida familiar, você esteja sobrevoando uma cratera, um terreno difícil. Você precisa tomar decisões corajosas. Não permita que sentimentos ilícitos que não são abençoadores te façam decidir pela tragédia. Tome decisões corajosas. Suba montanha de oração e desça, e inspirado pela presença do Espírito de Deus, tome decisões que sejam abençoadoras, que vão impedir de você viver uma tragédia na sua família, que vão impedir de que os seus filhos experimentem uma tragédia. Não permita que as circunstâncias, que o automático, que os sentimentos te façam tomar decisões erradas. Tome decisões corretas. Em nome de Jesus, tenha ânimo para tomar decisões corretas. Amém, gente? Amém? Eu quero orar com você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, esse é um domingo em que a gente tem dedicado com muita frequência às famílias da igreja, o último domingo do mês. Senhor nosso Deus, nós queremos subir a montanha de oração e cheios de ânimo, cheios de coragem, confrontarmos forças tenebrosas que tentam invadir a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração. E dizer para essas forças tenebrosas, em nome de Jesus, retirem-se da vida do meu cônjuge, dos meus filhos. Senhor, é na montanha de oração que a gente adquire este ânimo, essa autoridade. Eu te peço para que esposos e esposas subam a montanha de oração, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que, inspirados por momentos na Tua presença lá no alto da montanha de oração, aqueles que me ouvem agora tomem decisões certas, tomem o comando da vida nas mãos, e decidam orientados, guiados pelo Teu Espírito, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome